Agora a gente chegou, então, no momento da invasão da Rússia, assim. Eu estava conversando com vocês aqui antes, né, sobre essa questão dos estopins. Toda guerra, todo movimento militar, ele tem sempre um estopim. Mas hoje, como a gente está vivendo esse momento histórico, é muito difícil da gente traçar, assim, o que fez essa pessoa tomar essa decisão de invadir e tomar um passo que ele está, vamos dizer assim, além do que era, não sei se era esperado, porque o Biden já estava avisando há muito tempo que essa invasão era inevitável e tudo, mas é um passo que ele choca bastante o mundo, que parte do mundo não esperava isso. A Alto gente risco, né? tinha. É, porque você vai ter perdas de vidas e tudo. Até o momento é diplomacia, depois começa a virar exercício militar e depois vira invasão de fato. É, eu acho que ficou muito claro, sim, Vitor, o que você está fazendo aqui, contextualizando, passando para a gente entender o contexto histórico e tentar entender assim, o que está passando na cabeça desses líderes que estão fazendo esses movimentos. Não é que a gente concorda ou discorda. E é isso que é interessante em ciências, porque a gente não tem uma posição. É lógico que a gente tem uma posição como pessoas, mas aqui a gente está contextualizando tudo. E aí, para tentar entender esse contexto e esse estopim, o que você vê assim como o motivo para o Putin ter tomado a decisão ontem de madrugada, por volta de meia-noite, de invadir a Ucrânia? Tem um exemplo que eu posso te dar que é muito legal, Zanandres, do Gaddafi. Gaddafi era um ditador na Líbia. A Líbia é um dos países mais ricos do continente africano. A Líbia tem um poço de petróleo gigantesco. Então, o Gaddafi basicamente tinha o petróleo líbio no CPF dele. O Gaddafi era uma das pessoas mais poderosas e ricas do mundo. Tanto é que ele tem uma proximidade muito grande com a Europa, financiou muitas empresas europeias, até pela proximidade geográfica, né? Líbia, Mar Mediterrâneo, Itália e tudo mais. Mas o Gaddafi foi convencido de que ele não deveria ter uma bomba nuclear, um armamento nuclear. Uhum. Todo mundo convenceu o Gaddafi. E recentemente, depois da Primavera Árabe, o Gaddafi foi uma das figuras assassinadas, uma das lideranças assassinadas no contexto da Primavera Árabe. Quando o Kim Jong-un, liderança da Coreia do Norte, ficou sabendo que o Gaddafi tinha sido assassinado, qual é a prerrogativa do Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte? Se o Gaddafi tivesse arma nuclear, possivelmente ele teria mais capital político, mais poder político, e talvez ele não tivesse sido assassinado. Talvez ele continuasse no poder até hoje. Porque na concepção de... Isso é uma concepção geopolítica que vem lá de Mao Tse-tung, e falar esse nome é muito complicado, tá? Não significa que eu tenho Mao Tse-tung tatuado no braço, não significa que eu sou apaixonado com Mao Tse-tung, eu só estou mostrando algumas dinâmicas na geopolítica internacional que são seguidas por alguns países. Alguns países seguem uma política que emana do Mao Tse-tung, que dizia que todo poder emana da ponta de um fuzil. Então, como o poder emana da ponta de um fuzil, você tem que ter uma força militar muito grande. E não existe um artefato mais significativo para isso do que uma bomba nuclear. É essa a prerrogativa da Coreia do Norte de ter uma bomba nuclear. Agora eu vou te responder. Possivelmente, o que o Putin pensou? Eu não vou cometer o mesmo erro, por exemplo, que o Gaddafi. O Gaddafi perdeu o poder político dele e foi abocanhado. O Putin pensa, cara, eu vou perder o meu quintal, eu vou perder aqui a Ucrânia, que faz fronteira direta comigo, uma fronteira gigantesca, em hipótese alguma. Eu vou fazer de tudo, ou para tomar a Ucrânia inteira, que daqui a pouco a gente vai chegar no que pode acontecer, ou para tomar a Ucrânia inteira, ou pelo menos para pegar para mim os territórios do leste ucraniano, que é isso que eu acho que vai acontecer. Então, o estopim, para mim, foi essa convicção do Putin. A convicção de que ou ele anexa o leste ucraniano, ou então a Ucrânia vai acabar cedendo às tentações, por exemplo, da OTAN. E se a Ucrânia entra para a OTAN, é uma perda para a Rússia gigantesca. Só um comentário, porque muita gente pode estar olhando para mim e falar assim, cara, mas ele só está falando do ponto de vista russo. É o seguinte, olha que interessante isso.
A Rússia já faz isso há muito tempo. Eu quero chamar a atenção para vocês de que no ano de 2008, a Rússia fez exatamente isso que ela está fazendo hoje em 2 províncias da Geórgia, pelo mesmo motivo. A Geórgia começou a se aproximar da OTAN e vice-versa, só que existem 2 regiões, olha o tanto de coincidência, existem 2 regiões dentro da Geórgia, uma chama Abcásia e a outra chama Ossétia do Sul, que são regiões autônomas, que são regiões que não se reconhecem como regiões da Geórgia, e a Geórgia é muito simbólica para a Rússia, porque é a terra de Stalin. Então, existem 2 regiões dentro que não se reconhecem, e a OTAN se aproximando da Geórgia, o que o Putin fez? Abre um olho desse tamanho e fala assim, eu não posso perder a Geórgia, eu não vou perder a terra de Stalin, eu não vou perder a Ossétia do Sul e não vou perder a Abcásia. O que ele fez? Ele invadiu a Abcásia e a Ossétia do Sul e anexou essas regiões. Essas regiões são autônomas até hoje, mas tem tropa russa lá. Uhum. Então, 2008 fez isso. Cadê o mundo se chocando? O mundo estava mais preocupado com as Olimpíadas, porque foi no contexto das Olimpíadas. 2014, anexou a Península da Crimeia, com o mesmo contexto. A população da Península da Crimeia e da Península de Sebastopol é uma população que demandou a anexação pela Rússia. Então, quer a gente queira, quer não, a população da Península da Crimeia se considera como russa. Isso também é um fato posto, não é uma opinião minha. Eu não estou justificando ou falando que foi certo o que a Rússia fez, mas eu estou falando que ela fez. Então me admira muito o mundo se chocar tanto dessa forma, achando que vai acontecer uma terceira guerra mundial, sendo que isso é uma via de regra da Rússia. É prática russa. Agora, vamos olhar para um outro prisma? Olha o que os Estados Unidos fizeram também nos últimos 20 anos. A mesma coisa. Os Estados Unidos também promoveram intervenções em outros países com a mesma intensidade, com a mesma voracidade e com o mesmo número de mortos. E aí não importa se tem 1 ou tem 10 mil, é número de civil morto. É péssimo de qualquer jeito. Então, eu quero que as pessoas entendam que o que a Rússia está fazendo hoje não é novidade. O mundo é assim. Gente, o mundo é muito violento. A geopolítica é violenta. As intervenções militares acontecem. Então, em hipótese alguma, eu já falei isso 40 vezes, eu estou justificando. Mas eu estou mostrando para todo mundo que isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente está imaginando que acontece. Quando a frequência é alta demais.